Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, nesse processo todo de reconstrução aí do Estado e tal, né? E, enfim, as coisas estão começando a se colocar nos seus devidos lugares. Esperamos que, o mais rapidamente possível, voltemos à chamada normalidade. Bom, vamos ao nosso espaço inicial de conversando sobre contabilidade. Professor Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo uma vez mais. Isso aí, estamos aí à disposição. Como é que a sede de vocês lá no centro da cidade teve problemas, né? Lá na entrada, assim, no primeiro piso, sim, mas aonde o escritório está localizado, efetivamente, não tivemos problema. Mas a rua ali ficou alagada, vocês sim, não podiam nem só de barco. Só de barco, só de barco. Eu saí de barco, por isso que eu falo, né? Saí de barco, aquele padre que eu saí de barco. Né? Certo. E aqui, aliás, eu passei de barco, sabe aonde? Na frente do Beira-Rio, tio. Eu nunca imaginei que ele estava passando de barco acenando para o Beira-Rio. Professor, aqui, ó, parabéns aí o seu espaço, sempre ganha aí muita divulgação e, sobretudo, muito prestígio, né? E o pessoal manda correspondência, inclusive tem aqui uma de São Luís, no Maranhão. Olha só, hein? Isso tudo é internet, né? Porque nós temos aí, nós temos os recortes também, cada um que comparece aqui também acaba potencializando isto. E lá o Luiz Augusto Magalhães, de São Luís, no Maranhão, professor Salésio, diz ele, sou estudante de Ciências Contábeis do 4º semestre e estou com dificuldades de entender a estrutura do balanço patrimonial. O senhor poderia gravar um vídeo explicando esse tema? Muito obrigado. Aliás, tu tens dado muitas aulas aqui, na verdade, né? E isso aí, pode ver que o Luiz Augusto aqui é estudante também, então ele tem se beneficiado disso. Dá uma outra aula para ele aí. Esse é o nosso objetivo, tá? Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, né? Eu sempre toco no Conselho Federal, tá? Não é por implicância, não. É que o Conselho Federal ele tem obrigações, né? E as obrigações é divulgar à sociedade a importância da contabilidade. E tem que ser cobrados por isso. E tem que ser cobrado por isso, e ele edita também normas de contabilidade. Mas o Luiz Augusto ele tem razão, tá? Ele tem razão no momento em que ele diz que ele tem dificuldade de entender a estrutura do balanço patrimonial. Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, ele começou a editar ele substituiu as normas brasileiras de contabilidade pelas normas internacionais de relatórios contábeis, tá? As IFRS. Olha, então no momento em que ele começou a adotar no Brasil essas normas, e essas normas são muito confusas, são normas em que é aplicado em outros países, e nem sempre em outros países, né, as normas patrimoniais de lá se aplicam para cá. Nós aqui temos um princípio que é o princípio da legalidade. Aqui nós só podemos fazer aquilo que a lei estabelece. E aquilo que a lei não estabelece, tá? Mas que é de interesse do profissional, este sim, o Conselho Federal de Contabilidade tem que editar essas normas para orientar o profissional. Só porque o que fez o Conselho Federal de Contabilidade? As normas brasileiras, ele simplesmente revogou todas. Aqueles estudos técnicos que os professores de contabilidade discutiam nos congressos e aprovavam as normas nos congressos, né? Tudo isso o Conselho Federal simplesmente diz, não vale mais nada. Nós agora vamos copiar, não é editar, vamos copiar as normas editadas pelo IFRS e aplicar no Brasil. Então, essas normas são muito difíceis e não são verdadeiras, elas não vão ao encontro da teoria e a prática, tá? Diz uma coisa, mas na aplicação é totalmente diferente, tá bem? É isso, mas então, para que tu entendas que isso é importante, vamos voltar às normas brasileiras de contabilidade. Esquece as normas internacionais do IFRS, porque elas não são aplicáveis, na maioria delas, aqui no Brasil, tá? Mas que o Conselho Federal, por ter vínculo, não sei com quem lá, com as multinacionais, e querem, né, manipular informações, então aí eles acabam adotando aquelas normas e com isso dificulta todos os estudantes, dificulta até mesmo o profissional, porque o profissional no fim, o professor, no fim tem até dificuldade em explicar, né? A não ser nós que somos da velha guarda e que nós pegamos as normas brasileiras de contabilidade e aplicamos aos alunos, eles acabam entendendo, tá bom? Mas vamos agora à sua pergunta, que é o que interessa, tá bem?
Para que tu entendas, tá? Tu entendas, o balanço patrimonial, tá? Tu sabes que todo ato de gestão, tu transforma isso numa informação e essa informação vai para dois demonstrativos. É o demonstrativo patrimonial ou financeiro e o demonstrativo econômico, tá? Então, a tua pergunta é que tu tem dificuldade em o balanço patrimonial, tá bom? Então, um balanço patrimonial, segundo as normas brasileiras de contabilidade, é constituído, né, por bens, o patrimônio, ele é constituído por bens, direitos e obrigações, ok? Os bens e direitos formam o ativo e as obrigações formam o passivo, ok? Então, quando é que tu sabe que tu estás diante de um bem ou de um direito? A pergunta é muito simples. Aquilo que eu tenho, posso transformar em dinheiro? Aquilo que eu tenho, tá, alguém tem interesse em adquirir? Entende? Então a pergunta é isso. Então, eu tenho um relógio. A pergunta, esse relógio eu posso vender? Se tu disser sim, então isso faz parte dos teus bens e direitos, é um ativo. Se tu disser não, eu não posso vender, ninguém quer, então já não é mais ativo. Então, ativo é formado por bens e direitos, e para que este bem e para esse direito compor teu ativo, ele tem que ser objeto de geração de fluxo de caixa. Ou seja, posso vender. Okay? E depois nós temos o outro lado das obrigações. Obrigações é quando eu tenho que devolver alguma coisa, ou seja, adquirir alguma coisa e por aquilo que eu adquiri eu tenho que devolver. Então, as obrigações. Então, o balanço patrimonial é formado por esses dois grandes grupos, bens e direitos, que compõem os ativos, e as obrigações que compõem o passivo. Okay? Muito bem. Os bens e direitos, tá? Tu divide ele em dois grupos, circulante e não circulante. Circulante significa os bens e direitos, né, que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte. Ok? Ou seja, como o exercício é formado por 12 meses, então, até os 12 meses. Então, tudo que eu tenho para receber num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir ou realizar num prazo superior ao exercício, aí é não circulante. Por que isso? Porque a informação, ela tem por objetivo informar terceiros e o próprio profissional ao fazer uma análise financeira. Então, a própria lei estabelece essa estrutura, tá bem? Então, veja. Então, lá no circulante, que é todos os ativos que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte, tu divide eles em três grandes grupos, três grupos compõem o circulante, que são as disponibilidades, direitos realizáveis e despesa de exercício seguinte. Porque tu, como contador, né, ao fazer uma análise financeira, tu tem que saber o quanto é que tu tens de ativos que estão à tua disposição. Ou seja, é tudo aquilo que se transforma em dinheiro sem precisar da vontade de terceiros. Tu mesmo é que faz essa transformação. São as aplicações financeiras, aquelas que não têm prazo de realização, ok? São aquelas que estão disponíveis, tá? São os bancos que tu tens lá e o próprio caixa. Então, tudo aquilo que tu transforma em dinheiro sem precisar de um terceiro é uma disponibilidade. Depois tu tens um outro grupo que se chama direitos realizáveis. Esses direitos realizáveis são aqueles bens que vão se realizar em até o exercício seguinte ou que vão ser consumidos até o exercício seguinte, ok? E depois tu tens os ativos que serão transformados em despesas, ou seja, tudo aquilo que tu tens, mas que tu não vai vender, tu não vai transformar em dinheiro, mas vai transformar em despesa, então tu tem que classificar como despesa do exercício seguinte. Entendeu? Veja só, eu compro um estoque de material de expediente. Aí eu pergunto, esse material de expediente eu vou vender? Não, eu vou consumir no meu processo lá do meu negócio. Então, eu vou consumir, então eu vou transformar em despesa. Então, tu paga um seguro antecipado, ok? É um ativo. Por quê? Porque se tu cancelares o teu seguro, eles vão te devolver o dinheiro. Mas qual é o objetivo do seguro?
é para garantir a segurança dos teus bens, mas aquilo que tu pagou vai se transformar em despesa. Então, eu preciso saber disso, porque no momento que eu estou fazendo uma análise de capital de giro, isso eu não posso considerar, tá bem? E depois nós temos o não circulante. O não circulante são direitos realizáveis após o exercício seguinte. Depois nós temos investimento, imobilizado e intangíveis. Direitos realizáveis do exercício, após o exercício seguinte é tudo que eu vou receber após o exercício seguinte, eu vou consumir, né? Essas despesas do exercício seguinte, que no caso, depois do exercício seguinte. Então, realizável a longo prazo são todos aqueles bens que eu vou realizar após o exercício seguinte. Depois eu tenho investimentos. Investimentos são as aplicações financeiras que tu não quer te desfazer, né? São as ações que não quer te desfazer. É todo bem especulativo. Eu não uso e não quero me desfazer. É um investimento, ok? Investimento é aplicações especulativas, tá bom? Imobilizado são tudo aquilo que eu não quero me desfazer, mas está em uso, está aplicado na atividade do negócio, ok? Comprei uma máquina, ok. Para que eu quero essa máquina? Para produzir. Então, eu não quero vender, eu quero fazer com que aquela máquina me gere alguma renda através da produção. Mas a vida útil dela é quanto? É superior a 12 meses. Se a vida útil dessa máquina fosse inferior a 12 meses, não estaria no imobilizado, estaria lá em despesa do exercício seguinte, porque vai se transformar numa despesa, né, no exercício seguinte. Então, tudo que tem mais de 12 meses é não circulante. Depois nós temos, então, a investimento, é aplicação especulativa. Imobilizado são aplicações, né, para gerar os negócios, são as aplicações que eu estou usando. E depois o intangível é o mesmo processo, só porque no imobilizado é que é corpóreos e no intangível é não corpóreos. Tá bem? Entendido? Então é isso, a coisa é simples. O ativo tem que ser aplicado de acordo com a finalidade de cada de cada bem. Ou seja, se eu aplico no circulante ou se eu aplico no não circulante. E se eu aplico no circulante é disponibilidade, direitos realizáveis, despesa o seguinte. No não circulante, também direitos realizáveis, imobilizado, investimento, imobilizado e intangível. Ok? Depois nós temos no passivo, que é uma coisa mais simples, que eu também... São obrigações que vão vencer até o exercício seguinte, circulante. Obrigações que vão vencer depois do exercício seguinte, é exigível a longo prazo. E patrimônio líquido são as obrigações que a pessoa jurídica tem com seus donos, com seus sócios, em que ele vai pagar, ele vai devolver ao seu sócio de acordo com o resultado do seu negócio. Então, a coisa é muito simples. É como eu digo, ela é simples se tu aplicares as normas brasileiras de contabilidade. Se tu aplicares as normas internacionais de relatórios financeiros, é muito complexa porque elas não explicam com essa facilidade que a norma brasileira explicaria. E tudo isso, como eu digo, normas brasileiras é discutido e aprovado por professores brasileiros, ok? E não com aquelas estruturas todas internacionais, que o objetivo é especular para ter vantagens em detrimento de quem gera emprego e renda. Terminou a aula. Por essa pergunta, sim. Professor, um grande abraço, obrigado. Realmente muito esclarecedora a sua colocação. Né? Parabéns ao pessoal aí que escreve para o Salésio, sobretudo quem é acadêmico dessa área, porque realmente tem essa explicação aí toda e de graça, né, professor? Um abraço, até a próxima. Até a próxima e continue caminhando as perguntas que, na medida do possível, responderemos. Olá, falar de felicidade, buscar a fórmula de alcançá-la não tem sido exclusividade da religião. Filósofos como Kant, iluminista, mergulhou fundo na questão. Para ele, a visão da felicidade se dá a partir da ética e do compromisso com a vida. Pitágoras criou o chamado Dicionário da Pessoa Espiritualizada para nos orientar nessa busca. Nas palestras que realizo, essa é a essência explorada. Tudo começa quando criamos um ambiente de felicidade, inclusive na própria empresa. Dê-se essa chance e aos seus colaboradores, porque quando o grupo perceber o quanto voltar-se para a espiritualidade os transforma, todos ganharão. Como preconiza Kant, esse princípio, que ele chama de imperativo categórico, nos abre as portas da felicidade genuína,
é algo impensável. É a mais pura transcendência para viver uma vida que valha verdadeiramente a pena. Boa semana. Muito bem, essa questão de sucessão, a questão tanto a área empresarial, familiar e tal, direito do trabalho, isso aí são coisas que, se nós não estamos diretamente implicados, estamos indiretamente. Então, todos nós temos esse interesse. Por isso está aqui comigo o Marcelo Paim Tavares, que é advogado especializado nesta área. Marcelo, muito prazer em te conhecer pessoalmente. Eu já te conhecia nos trabalhos que tu realiza, né? Na tua, digamos assim, no teu viés profissional. Obrigado pela tua presença aqui no programa. Te agradeço, Silvio. Para mim é uma honra estar aqui. Te conheço também do teu trabalho há muitos anos, desde o tempo que eu estava na faculdade, te assistia no programa do Clóvis Duarte. Câmera 2. Câmera 2. E quando eu fui convidado para vir ao programa, eu me senti muito honrado. Naquele tempo eu tinha, outro dia eu falei, há 2 anos atrás, para dizer outro dia, como o tempo passa tão rápido, com o Figueiredo, o zagueiro do Internacional. E eu, quando eu era repórter de futebol, lá na década de 70, em 73 eu entrevistei o Figueiredo e tiraram uma foto minha com ele. Eu vou te mostrar. E nesta foto eu estou com um cabelo maior do que o Figueiredo. Quem é colorado, sobretudo, sabe que o Figueiredo tinha um baita de um cabelão. E eu tinha esse cabelo, te confesso que eu tinha aquele cabelo. Então hoje, quer dizer, então a gente vai mudando e tal através dos tempos, né? Mas na verdade esse é um trabalho que a gente faz, eu já trabalho no meio de jornalismo de 54 anos, quer dizer, já é 5 décadas e meia praticamente. Uma vida. É uma vida. Então o mais importante disso, Marcelo, é que no decorrer dessa trajetória, tu conhece gente, pessoas que te ajudam na tua formação, quer dizer, essa interconexão com as pessoas é a coisa que, para mim, o maior patrimônio que o jornalista dá é exatamente isso, né? Quer dizer, o conhecimento que tu tens, né? Eu trabalhei fora aqui do Rio Grande do Sul muitos anos, no centro do país, nos jornais do Globo e Jornal do Brasil, depois do Estado de São Paulo. Então, isso aí é um patrimônio que é aquela coisa que nunca se apaga, né? Quer dizer, e isso te engrandece enquanto ser humano. Conhecer pessoas e tal, então lidar com essas coisas. E agora, te conhecendo pessoalmente, né, eu sei que tu tem um trabalho também maravilhoso nessa área, e tu trabalha exatamente numa coisa que tenta harmonizar os interesses, não é isso? Harmonizar os interesses da família, né? Principalmente na área de sucessão. Eu só queria te dar um panorama, assim. Sim, claro. A holding, na verdade, ela começou na Inglaterra, diferente do que as pessoas imaginam que foi nos Estados Unidos, né? Ela começou na Inglaterra, pós-Revolução Industrial. Os primeiros sinais de holding. Fim do século XVIII. Isso. Depois, em 1780, na Pensilvânia, foi o primeiro lugar nos Estados Unidos, o primeiro estado que autorizou uma empresa ser proprietária de outra empresa, né? Ter ações de outra empresa, participar do contrato social. Foi os primeiros sinais. Depois, 100 anos depois, 1888, foi no estado de Nova Jersey, que daí sim foi criada uma legislação para a holding. E no Brasil, nós somos um pouquinho mais atrasados, foi em 1976, com a introdução da lei das sociedades anônimas. A lei das SAs. Das isso SAs. E foi aí que se introduziu a holding. 68, uma coisa assim. Agora de cabeça... mas também é muita legislação no Brasil, uma em cima da outra, né? E a holding familiar, ela busca, né, trazer um equilíbrio do patrimônio, busca evitar conflitos entre a família, né, e a preservação do legado e a diminuição de custos, né? Porque o custo do inventário hoje é muito grande, é muito alto. Os impostos são altos, né? Então, a gente procura fazer um trabalho em que se antecipa o inventário, a sucessão é antecipada, né? Criando uma holding. Mas nem sempre a holding é a melhor solução. Hoje em dia, se procura... Na internet tem holding para tudo que é lado, né? As pessoas vendendo holding como se holding fosse uma banana. Não, não é. Holding é muito complicado, não é simples e tem que ser feito um estudo aprofundado para ver se naquele caso se aplica a holding ou se não se aplica a holding. Qual é a melhor vantagem, né? Exatamente, porque existem outros meios, né? Existe a doação, que é a antecipação de legítima, né? A holding, em alguns casos, ela é vantajosa. Só que a holding tem custos, né? Então tem que se ver se isso é vantajoso ou não.
E esse é um mercado complexo, tem que ser muito especializado, como tu é, no caso específico, né? E é uma coisa hoje de muita, digamos, efervescência, né, no mercado, né? Existe isso, né? Sim, ultimamente a holding virou um boom, é como eu disse, aparece em tudo que é Instagram, e todo mundo vendendo holding. O problema é que vender holding é muito fácil, tu faz um contrato, atira numa pessoa e está pronto, e não se complica com nada, mas não é assim que se faz. A gente tem que saber qual a situação daquela família, qual a situação dos herdeiros, se os herdeiros são casados, se os impostos que serão pagos trarão vantagem, qual o patrimônio daquela família, para que se coloque tudo dentro daquele guarda-chuva, né? E com o advento da reforma tributária e o aumento de impostos, as pessoas estão buscando a holding para tentar diminuir os seus custos. Diminuir o impacto financeiro disso, né? Impacto no futuro, né? No inventário. Até porque, Silvio, existe uma perda de patrimônio. Isso as pessoas não têm muita noção. Mas eu faço muito holding para família fazenda, rural, né? Quem tem patrimônio rural. Sabe que na última década uma fazenda, a área agrícola, né? O campo teve, na última década, mais de 300% de valorização, né? Então, a pessoa, às vezes, tinha uma fazenda que tinha o seu valor ali e ficou um valor exorbitante. Na hora que a pessoa vai fazer inventário naquilo, ela não tem condições de pagar o imposto, porque ela tem patrimônio, mas não tem liquidez. E o imposto é tão alto. Imagina uma fazenda de 100 milhões. 6% quanto que é? 6 milhões não é fácil, né? Imagina. Entendeu? E isso é uma coisa que está subindo também, né? Que hoje é 6%. Há projetos aí de, inclusive, estender para 16%. Sim, existe projeto. Com a reforma última, já autorizaram 8%, né? Os estados. O Rio Grande do Sul ainda é 6%. Mas acho que, inclusive, por causa dessa crise que nós estamos enfrentando agora do alagamento, o Estado precisa de dinheiro, né? Até porque a orientação do Estado brasileiro, né? Eu sempre fui muito crítico à questão do Estado, e eu, como economista, já me incomodei muito com essas questões de chamar Estado mínimo e tal. Quando a gente defende o Estado mínimo, isso que tu vai entender, não queremos que o Estado seja pequenininho, que ele seja forte onde ele tem que ser, onde ele tem que atuar. Sim. E mínimo no tamanho, que nós sabemos hoje, né? O Brasil, por exemplo, é o país que mais gasta com partidos políticos e com eleições. Por ano, 800 milhões de dólares. Tá? O que mais gasta depois do Brasil, olha lá, o Brasil gasta 800 milhões de dólares por ano em partidos políticos e eleições. O segundo colocado é o México, com menos da metade, com 300 milhões. Quer dizer, para ver a exorbitância que o Estado brasileiro é, inclusive criando uma entidade como o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem razão nenhuma de ser, né? Se fosse eliminado, botar um departamento para... tudo bem. Mas esse é o país. Quer dizer, então, aí, nesse teu caso aí, né, Marcelo, essa questão aí fica mais grave ainda, porque isso aí fere diretamente a harmonia das famílias, a situação pessoal das famílias, né? Que nem tem com o patrimônio. O patrimônio da família é atingido diretamente. Existe, como tu disse, um projeto que tem projeto de 16% e tem projeto de 25%. Acredito que esses não passem 25%, mas 16% eu acho que, conforme for o andamento do Estado, da carruagem, eles certamente vão aprovar. Qual é a principal recomendação que tu dá para as pessoas, as famílias que estão envolvidas ou estão próximas a se envolver numa situação dessa? As pessoas têm que procurar um advogado especialista e que saiba profundamente a matéria. Porque, como eu digo, o meu escritório é uma equipe, não sou só eu. Eu sou especialista em família e sucessão, mas tenho advogado especialista em direito tributário. Eu também sou especialista em direito do trabalho. Porque se envolve empresa, a pessoa tem uma empresa e nós precisamos saber qual vai ser a situação daqueles funcionários, se fizermos uma cisão ou uma fusão, né? Precisa do direito tributário para analisar toda a situação de tributos. Então, não é um simples documento que é holding. As pessoas têm que entender isso, né? Que holding, para que seja feita, ela tem que ser feita um estudo de viabilidade. É um processo todo, né? É um processo todo que envolve não só
o patriarca ou a matriarca como os herdeiros. Com certeza. Todos são envolvidos naquele processo para que seja feito de forma adequada. E sobretudo questão familiar, a gente sabe como é que é, né? O afeto nessas horas muitas vezes desaparece, né? Essas questões de interesses patrimoniais e tal. Então é preciso também ver esse lado, né? Exatamente. Ter essa sensibilidade. Marcelo, muito prazer em te conhecer pessoalmente, né? Virás mais vezes aqui, eu acho importante esse assunto, até porque esse programa aqui, o Economia e Desenvolvimento, nós estamos há 24 anos no ar. Começamos lá em 2000, né? Depois de uma série de outros programas que eu tive por aí, rede aberta e tal, mas ele, justamente o forte desse programa aqui é o conteúdo que os meus convidados trazem. Então, isso é uma coisa importante e pelo conteúdo que tu tens aí, certamente, vou falar com a nossa assessora Letícia, né? Letícia Souza, conhece, né? Sim, claro. Então, para ela te escalar mais vezes aqui, porque esse é um assunto importante. Eu tenho a certeza que você, telespectador, gostou, né? E certamente absorveu esses conhecimentos e, se estiver envolvido numa coisa dessa, sabe a quem recorrer. Marcelo, um abraço. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Silvio. Foi um prazer participar do teu programa. E até uma próxima. Até uma próxima. A questão da gestão dos negócios, nós sabemos que é fundamental. Tem empresas assim que são poderosas e tal, e poderiam ser melhores, mais eficientes, né? E não são por quê? Porque falta um pouco de gestão. E a gestão de pessoas é fundamental num negócio para que ele possa se estabelecer, crescer e enfrentar os desafios que todas as empresas, de certa maneira, em todos os segmentos, acabam enfrentando. E eu estou aqui hoje com uma pessoa que é especializada nisso, né? Que é a Fabiana Guedes Brum, que é diretora da Escola Divino Mestre. A Divino Mestre está fazendo história aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua presença, Fabiana. Obrigada, Silvio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem para servir as pessoas, para transformar a vida das pessoas, de um modo geral, assim, a parte que me tange, que é a educação. Perfeito. Né? Educação é futuro, educação é o que nos permeia, né? Educação realmente, como tu disseste, é presente e também é futuro, mas sobretudo o que nós fizermos no presente vai ter repercussão lá no futuro. E é por isso, né, Fabiana, que é importante ter uma gestão profissional responsável e que tenha uma visão de futuro, né? Como é que é trabalhar na questão de gestão de pessoas, sobretudo no mundo escolar, nas escolas, né? Com tantos desafios, com tantas coisas contraditórias, tantos dilemas que nós enfrentamos atualmente. Silvio, falando um pouquinho sobre gestão de empresas familiares, que é o meu caso, gestão de pequenas empresas, né, que não têm mantenedoras, é um desafio diário, é um desafio constante, mas quando tu consegue conhecer o teu público e principalmente os teus colaboradores, tudo faz muito mais sentido, né? Onde tu tem uma afinidade maior, tu consegue fazer uma gestão com mais eficiência. Então, acredito muito no peso de tu ter pessoas que sejam melhores, inclusive que tu, gestor, que eu, gestora, para compor essa parte toda da equipe pedagógica e equipe diretiva, né? Então, quando a gente fala em gestão, vem vários aspectos. O administrativo, os recursos humanos e o nosso público, que não é pequeno. Não é só o aluno que a gente fala do aluno, do pai, da mãe, do avô, da dinda, do dindo, né, da comunidade escolar. Então, fazer essa gestão acontecer, ela não é só no papel, né? Ela é além disso. Ela permeia bairros, permeia a cidade e, como a gente viu essa semana, esse último mês, né, as enchentes tomaram contas do Rio Grande do Sul e milhares de escolas também milhares de alunos foram prejudicados. Alunos e professores também, né? Todo o corpo, né? Docente familiares, e vicente, né? E também os proprietários de pequenas escolas de educação infantil. Essa nós vivemos, assim, o dia a dia, por ter um contato maior com as diretoras. Então, tu perder tudo e não saber por onde recomeçar é um grande desafio. E aí vem aquela força que nasce do gestor. Né? Então... Aí tu coloca, porque na verdade nós estamos hoje num processo de reconstituição. E é uma reconstituição não apenas patrimonial, né, de imóveis e tal, ruas, etc., né, mas reconstituição de nós mesmos, né, da pessoa humana, sobretudo aquelas que foram afetadas. Eu moro aqui na Padre Cacique, evidentemente que ali o meu prédio foi completamente tomado, eu saí de barco até na terça-feira de manhã, que a cola começou na sexta, mas na terça de manhã não tinha mais como eu sair de barco dentro de casa. Mas não fui tão afetado assim, porque moro no 7º andar, então, mas milhares de pessoas, tenho amigos ali que acabaram, uma vizinha até acabou morrendo, ela tinha problema de, enfim, já tinha algumas comorbidades, e aquele impacto todo, ela acabou falecendo. Esposa de um grande amigo nosso ali do prédio, do bairro.
Mas, na verdade, né, esta questão da recomposição é que vai ser uma coisa difícil, né? E isso tem que trabalhar muito na questão emocional das pessoas, né? Concordo contigo, Silvio, porque nos abalamos pela surpresa que foi, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma garra incrível. Isso está notório em qualquer movimento, né? Mas, falando de modo especial das emoções, a gente tem que virar o olho, tem que ter esse olhar para aqueles colaboradores, para aquelas famílias e principalmente para aquelas crianças que perderam tudo. Nós nos comovemos muito, sim, com toda essa dificuldade que aconteceu, mas nós somos muito mais fortes. Então, o estender a mão, sem olhar quem, não é uma doação, é servir a pessoa. E eu falo muito isso como gestora, né? Não é apresentar. O Einstein tem uma frase que vem bem ao encontro do que tu está falando, Albert Einstein, né? Ele dizia o seguinte, que a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Né? Exatamente. E quando ele fala isso aí, na verdade ele está querendo dizer isso aí, quer dizer, nós, enquanto seres humanos, nós só nos viabilizamos e nós só nos justificamos enquanto estamos em contato e em sintonia com o semelhante. Mas, Silvio, eu vou lhe fazer uma pergunta, ao contrário agora. Por que alguns tiveram a infelicidade de ter a enchente nas suas mãos e outros tiveram a felicidade ou a infelicidade de serem os que servem as pessoas, os escolhidos? Os escolhidos. Né? Então, assim, quando a gente fala nessa situação de ser o escolhido, tu tem dois caminhos. Ficar parado, em silêncio, e só ver as coisas acontecerem, ou agir pelas essas pessoas. Né? Que é o que eu digo, que não é apenas doar-se, mas servir as pessoas. E a gestão é isso, é servir as pessoas. Eu, quando me coloco no papel de diretora de uma escola, com mais de 150 alunos, eu não estou dirigindo apenas 150 alunos. No mínimo, eu estou dirigindo 3 pessoas daquela família, pai, mãe e aluno, mais todos os colaboradores, e o nosso papel é servir. E quando vem a enchente, eu fiquei muito desacomodada. E naquele sábado mesmo eu saí e fui ajudar a abrir um abrigo. Eu perguntei quem está precisando de mim. Não era onde estava ou quem é que iria precisar, porque a gente não sabia quem era que estava tomado, né? Então, a doação e o servir vem muito em encontro à educação. Servir a educação. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos um tempo atrás, eu não me lembro qual foi o instituto, que essa questão do doar-se, né? E eles chegaram à conclusão de que quando tu te doas, tu fica muito mais feliz do que a pessoa que recebe a doação. Correto. Ou seja, então, aí tem aquele velho ditado, né? O primeiro mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando nós, às vezes nós somos taxados de egoísta, e eu acho que o egoísmo é importante nós termos, porque aí eu explico. Falei com a Letícia outro dia sobre essa questão do narcisismo e do egoísmo. Quando tem esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, me diga uma coisa, se eu, para fazer alguma coisa para ti, eu tenho que estar em condições de fazer, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então eu tenho que primeiro me amar e depois para ter condições de te amar também. O narcisista, como o Narciso, né, que era tão narcisista que ele acabou se afogando porque ele queria beijar a imagem dele na água e acabou se afogando. Esse é o narcisista, ele só pensava em si próprio. O egoísta tem essa coisa, ele pensa primeiro em si. Então, vendo esse primeiro mandamento, eu acho que realmente nós temos que ser um pouquinho de egoístas para poder ajudar os outros. Então, aí entra a questão digamos que, do equilíbrio emocional. Tá? Então, fomos escolhidos? Fomos. Com certeza. Então, se nós somos escolhidos, nós precisamos estar emocionalmente ou um pouco mais fortalecidos para ajudar quem está passando pela situação. Então, vamos voltando para a sala de aula, onde depois de um mês nós temos lá 2, 3, 4, 80% de colaboradores que foram afetados. Estamos aqui dando um exemplo. Mas como que eles vão retornar para a sala de aula para desenvolver uma aprendizagem de qualidade se nem a casa deles eles têm mais? É verdade. Perder o chão, né? Perder o chão. Qual é o nosso papel como gestor? Acolher. Acolher e servir essas pessoas mais próximas. Por quê? Porque nós servindo e acolhendo essas pessoas, nós vamos estar preparando elas emocionalmente para seguir a vida.
Porque elas também têm uma missão. Elas são professoras, É. são professores, eles precisam orientar os seus alunos, ensinar seus alunos, mas se eles não estiverem emocionalmente prontos ou um pouco melhores, né, no sentido de emoções, isso passa para o aluno. É E nós verdade. também temos uma outra preocupação, o aluno que perdeu tudo. Pensem comigo, um aluno de 6 anos, Giovanni, não vou esquecer mais o nome, fui para pegar travesseiros novos, cobertores novos numa instituição para levar para uma família e ele está lá correndo com sacolas para ajudar a mãe e o pai e eu perguntei, como é o teu nome? Ele, Giovanni, que idade tu tem? 5 anos. Giovanni, eu vou querer um desenho teu para levar lá para os meus alunos. E ele olha para mim, Silvia, e diz assim, mas eu perdi tudo. Que coisa, né? Puxa. E aí a gente se preocupou com os adultos, Mas será que a gente deu aquele olhar para aquela criança que está ao nosso redor? É. Né? O quanto eles ficaram abalados emocionalmente. E eu disse, mas espera aí, agora tu tocou no meu tendãozinho, né? Falei assim, Giovanni, eu vou te trazer alguns materiais para te começar a tua vida escolar de novo. Ele ficou numa felicidade e eu fiquei muito inquieta. E fui atrás. Por quê? Porque ele me pediu um estojo da Hot Wheels. Porque a dele tinha perdido. Então, assim como nós adultos temos algumas lembranças e algumas coisas pessoais que nós perdemos, as crianças também perderam. Claro. E nós precisamos prepará-los, eles serão o futuro. Eu sempre digo que a gente tem que blindar esses alunos, né? Não Com digo certeza. o blindar naquele modo, naquele termo, mas prepará-los. É. Né? As frustrações vão acontecer, as perdas vão acontecer. Como é o nosso da papel? Vida, né? Isso É da vida. Né? E veja bem, tem uma expressão que diz assim, ó, que muitas vezes há prejuízos, há coisas que nós perdemos, situações que a gente não gostaria de passar, mas que no fundo, eu achei muito profundo isso, elas acabam sendo bênçãos disfarçadas. Ou seja, esse é o momento assim que quando tu te doa para essa pessoa, tu fazes esse bem, é uma grande bênção que tu tem. Nós é que somos presenteados, né, Exato, Silvio? nós é que somos presenteados. Nós Então, somos realmente presenteados. é um prejuízo, mas atrás está essa bênção disfarçada que tu vai mostrar o teu potencial de ser humano que tu é. É verdade. Silvio, enquanto gestora, o que nós fizemos? A escola se transformou num ponto de arrecadação de materiais e de alimentos e de colchões, cobertores, travesseiros, porque essas famílias não tinham nada. Paralelo a isso, nós começamos a olhar agora para os nossos alunos, os nossos estudantes gaúchos. E por que não outros estados não adotarem os nossos gauchinhos e as nossas prendas, né? Então, nós começamos a fazer um movimento de adote um aluno. Né? Então, a escola hoje conseguiu já a adoção de kits de materiais, mochila escolar, um caderno de aula, um caderno de tema, estojo, enfim, aquele material básico para aquele aluno recomeçar. Legal, parabéns. E nós já estamos com quase 200 padrinhos, mas nós precisamos da tua ajuda, da ajuda do telespectador. Como é que o pessoal faz para absorver essa coisa e fazer para parte se tornar desse projeto? um padrinho? Eu acho que isso é um gesto de amor Claro. para essas crianças que dependem de um adulto para poder estudar. Porque ele vai depender do dinheiro do pai e da mãe para comprar um material ou de outras situações. Mas vocês poderão, sim, procurar pelo telefone 519-8227-5589, diretamente comigo. O Lucas vai E colocar adotar. no vídeo aí para... Isso aí, adotar um aluno gaúcho, uma prenda. Por que não? Fazer um pouquinho de doação e de servir esse estudante. Nós vamos acompanhar, então, esse projeto, esse plano maravilhoso que tu tens aí, mas tu, além de tudo, tens um livro ainda que vais me presentear, é verdade? Vou te presentear. Na verdade, ele nasceu ano passado na Feira do Livro de Porto Alegre, através da editora Pragmata. É aqui que eu vou mostrar enquanto tu vai falando. E ele fala muito sobre a liderança e gestão de pessoas, mas principalmente como o líder deve inspirar, como ele, através da sua inspiração, transforma as pessoas e, através dessa transformação, serve a todos eles. Né? Então, fala muito também da nossa empresa familiar. Nós somos em 4 sócias, irmãs e mais a mãe. E, infelizmente, o nosso pai trocínio, o nosso querido Clóvis Brum, nosso pai querido, faleceu no tempo da pandemia, né? Mas nos deixou um legado muito interessante, que foi
se dedicar para a educação. Então, a gente tem há mais de 34 anos a educação Conheci infantil. ele e entrevistei algumas vezes também na minha trajetória toda aí, né? Sim, muito. E é um livro interessante, além de fundamental, de importante neste momento, sobretudo, né? Porque essa questão de liderança e gestão cada vez mais vai ser mais importante ainda. E é um livro fácil de ler, né? Letras grandes, né? Para quem já digo passou assim, ó, que foi um livro que eu tentei buscar a minha experiência como gestora. Aliás, eu não sou gestora propriamente dita, eu fui pelo ramo, né? Tenho as especializações, mas o meu caminho inicial seria fonoaudiologia. E caí na gestão da escola por ter a dedicação exclusiva para trabalhar com as nossas empresas. E a partir dali eu comecei a perceber que a gestão ela vem desde a educação infantil. Dos pequenos empreendedores, mirins, né? Então, no último capítulo, inclusive, tem algumas dicas importantes de orientações para as famílias, para os pais, para as mães. Permitam que os seus filhos pensem, evitem tanta tecnologia, busquem o prático, a experiência e vivência de memórias afetivas para que eles possam ser uns grandes empreendedores no futuro. Com certeza. Aqui é um tema maravilhoso, diversificado, tá, naturalmente, né, complexo, né, mas, sobretudo, fundamental no momento como nós vivemos. E virás mais vezes aqui, viu, Obrigada, Fabiana? Silvio. Obrigado pela tua presença. E sucesso cada vez mais. Parabéns aí para o Colégio Divino Mestre, né, que tem dado assim, um exemplo, né, de empatia, né, de amparo, né, à sua comunidade, tanto os professores como os alunos. Isso é importante e é um exemplo a ser seguido. Silvio, só para concluir, a gestão ela não é sozinha, a gente não anda só. A gente até pode decidir coisas sozinhas, muito isolado por ser um gestor. Mas a gestão ela só acontece rodeado de pessoas. Equipe, pessoas e colaboradores. E eu queria aqui nesse momento agradecer as pessoas que fizeram essas ações solidárias junto conosco. Com certeza. Luciana Brum, Carla Zigon, Fernanda Zigon, que são irmãs que se juntaram com as outras irmãs. E nós somos em 5 mulheres que encabeçamos, né, essa liderança de fazer um movimento solidário e já atingimos aí mais de 3.500 marmitas. Opa, que legal. Né, que 800 iam direto pelo Exército Nacional para cidades que não conseguiam chegar ao alimento, né? Eldorado, Guaíba, Caxias, as ilhas ali ao redor. E junto conosco a minha mãe, a Eulália Brum, que tem 79 anos e desde o dia 4 de maio não abriu mão de estar ajudando. E eu acho que esses pequenos exemplos precisam ser valorizados, as pequenas atitudes, os pequenos movimentos. E conta com tantas irmãs, essa é uma verdadeira irmandade, né? Sim. Fabiana, obrigado pela tua presença aqui, virá mais vezes, é importante o tema aí, vamos acertar com a Letícia e de repente fazer tempo de programar aí para vir aí também, né? Certo. E passar esse conteúdo espetacular que vocês passam e, sobretudo, mostrar os exemplos, né? Porque o exemplo é que fica, né? Nós sabemos, né? E o exemplo é que pontifica e muitas vezes o exemplo é que define uma carreira e define a pessoa que você vai ser no futuro. E até o líder, né? O líder, ele é movido. Exatamente. E ele traz essa transferência para o exemplo, né? Quando tu tem um bom líder, tu acaba se desenvolvendo mais. Então, isso é fantástico. Minha líder, obrigado. Muito obrigada, um abraço, até a próxima. Silvio. Até a próxima. Obrigado. Até, obrigado. Muito bem, estamos aqui com o nosso Gustavo Bernardo. Doutor Bernardo, como é que está o amigo? Tudo bem, recuperando. E a reconstrução, como é que está? A tua área onde tu tem o escritório ali na Jerônimo de Ornelas, né? Não, ali não afetou, né? chegou muito perto, ali no Menino Deus, ali na Cidade Baixa, mas no nosso escritório não aconteceu nada. Nós fizemos uma contingência, pegamos os equipamentos que eram os servidores que ficavam no térreo, levamos para o 3º andar, mas não foi necessário, não entrou água, né? Agora, Silvio, eu tenho atendido das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, e eu só ouço tristeza. Só ouço empresários tentando ver como a gente vai renegociar as dívidas com o banco, dívida com o fornecedor, pessoas desoladas, desesperadas, negócios imobiliários que ruíram, suspenderam ou não vão acontecer, né? Então, o impacto dessa situação, não só o impacto dos 30, 40 dias em que não se pôde fazer nada, mas o impacto de falta de expectativa no futuro muito forte, né? Se não houver realmente medidas em que se consiga traçar um hiato, em que o empresário não possa se isentar de pagar tributos
obter fundos de renda a um custo muito moderado, muito baixo ou até mesmo sem custo, né? A gente vai sofrer ainda durante muito tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando aconteceu o Katrina lá em Nova Orleans, né, nos Estados Unidos, até hoje, né, outro dia eu estava lendo um dado sobre isso, a reconstrução de Nova Orleans até hoje consumiu 150 bilhões de dólares. Há poucos dias esteve aqui em Porto Alegre a pessoa que coordenou a reconstrução do Katrina, né? Um cientista político, né? Li uma entrevista dele, fui ao evento em que ele estava, né? A informação que ele me deu foi 170 bilhões. 170 bilhões, né? E lá desses 170 bilhões, mais de 89% foram recursos federais, né? Ou seja, o governo federal... O Estado. O governo federal, o Estado, né, fez um meia-culpa, né, porque houve uma questão muito semelhante aqui, que é a falta de manutenção das comportas, a falta de manutenção dos projetos de contenção, né? Agora, em dois anos, mas praticamente, a cidade foi reconstruída. Aqueles bairros em que efetivamente se chegou à conclusão que não poderiam mais ser habitados, as pessoas foram indenizadas, houve desapropriação desses imóveis, né, a bem de serviço público. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem... Sei lá, nós não devemos ter nem 100 milhões até agora arrecadados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, efetivamente, em dinheiro, para a recuperação do Estado. Então, nós vamos ter uma dificuldade muito maior. Agora, em compensação, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a gente está vendo a iniciativa privada ser muito atuante, né? Ou seja, a gente vê diversos projetos surgindo das chamadas associações da iniciativa privada que estão vindo na frente das questões. A sociedade civil organizada, como se diz. Exatamente. Né? A sociedade civil organizada na frente do poder público, inclusive. Sendo mais ágil, sendo mais eficiente, sendo mais eficaz e muito mais pontual. Né? Tivemos anteontem, um cenário sobre o mercado avícola, né? Ou seja, o mercado de aves aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também com mais de 100 milhões de aves perdidas, né? Enfim, tal. E o próprio setor se reorganizando para adquirir matrizes novamente, recuperar os aviários. E assim a gente vai ter que ver, vai ser a sociedade que vai puxar a reconstrução do Estado. Agora, há muita coisa ruim que ainda está por ser desvendada, né? Ah, sim, sim. Existem situações que nós vamos verificar de ineficiência, ineficácia do poder público, né? A questão da manutenção das comportas, para mim, é algo que ficou muito claro, né? Eu estava vindo para cá para o teu programa agora, passando ali pela Edivaldo Pereira Paiva, e vi que a orla do Guaíba foi toda tomada. Mas ela não foi tomada porque o Guaíba entrou por ali, porque essa avenida foi construída para ser um dique. Ela foi tomada porque a água passou por baixo, porque os bueiros ficaram entupidos, entraram pela Praia de Belas, inundaram o shopping Praia de Belas e inundaram o Parque Marinha do Brasil. Tu mesmo me comentasse que tivesse dificuldade de sair de casa? Saí de barco. E ali nós temos uma casa de máquina. Uma casa de máquina dentro do Parque Marinha do Brasil, que foi a primeira a estragar. Nós temos os motores das casas de máquina que deviam ser todos blindados para não entrar água. Nós temos 3 ou 4 que são blindados. As casas de máquina dependem de energia pública. Quando falta energia ou quando a Equatorial tem que cortar a energia, a casa de máquina para de trabalhar. Opa, mas um grupo gerador é 100 mil reais, 150 mil reais. Cada casa de máquina tinha que ter um grupo gerador. Né? Então, o que a gente vê é justamente isso, é uma falta de planejamento, uma falta de manutenção, uma falta de percepção da necessidade de tu investir na manutenção do equipamento público. Na verdade, né, Bernardo, eu faço jornalismo há 54 anos e ao longo de todo esse tempo, eu participei de muitos congressos, nacional, internacionalmente até, mas sempre se disse que o grande problema do Brasil era a infraestrutura. Né? Hoje, o Brasil, por exemplo, cresceu muito, se desenvolveu sobretudo a questão das estradas, e tal, temos boas estradas e tal. Mas do ponto de vista da urbanização, o processo foi sendo feito sem muito planejamento, sem muita estratégia e tal. E aí é que é o problema, quer dizer, o setor público, além de ser ineficaz, ineficiente, mau gestor, ele peca muito pelas estratégias, no caso a estratégia de contenção de cheias. Né?
A Amsterdã, por exemplo, eu estive vendo ontem um vídeo essa semana, Amsterdã é em cima da água. Estão aqui em Porto Alegre. Exatamente, pela experiência que eles têm. Então, nunca aconteceu nada em Amsterdã, porque eles têm esses mecanismos atualizados tecnologicamente sempre e com manutenção efetiva, né? O que não acontece aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não adianta tu fazer uma comporta de que para lá de 50 anos atrás, quando isso tudo não tem manutenção, quer dizer, na hora que precisa funcionar, não funcionou. Olha só que interessante. Esse pessoal de Amsterdã está aqui. Primeira palestra deles ali apresentou. Sabe que eles fizeram um projeto para Porto Alegre em 4, 5 dias, né? Utilizando o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria e dentro dos programas de computador que eles têm lá em Amsterdã, eles fizeram um estudo e já entregaram aqui em Porto Alegre. Já está aqui, vai sair da mídia. Que maravilha. Mas eu queria só trazer um detalhe do discurso, na conversa desse senhor dando a palestra. A maior obra, a obra que até então era a obra mais cara do mundo, né, é um dique feito de 170 quilômetros em Amsterdã. Passou de 1964 a 2020 ou 2019 sendo feito. Passou por N administrações públicas e todas mantiveram o investimento. Um dos problemas do Brasil é que as administrações públicas não seguem os programas de investimento da anterior, porque é adversário, essa coisa da politicagem, né? E daí não tem uma visão propositiva. A questão é política, né? Se fosse propositivo, aquilo que é bom tem que continuar, e tu vai fazendo, né? Então, são coisas que a gente imagina que são próprias dos países latinos, essa questão da passionalidade na administração pública, né? Mas a gente tem que começar a enxergar de forma diferente. E, na verdade, né, Bernardo, esse assunto que tu tocas, nós estamos num país que politiza tudo, né? Tudo é politizado ou judicializado. Veja bem, hoje aconteceu isso em Porto Alegre e a gente tem que pensar o seguinte, vamos buscar culpados, tem que buscar responsabilidades. Veja bem, isso que aconteceu em Porto Alegre aqui poderia ter sido evitado pelas obras que foram feitas, mas que não tiveram a manutenção adequada, não foram atualizadas tecnologicamente e tal. Tudo bem. Só que parece que estão querendo culpar o atual prefeito por tudo que aconteceu. O prefeito tem a sua responsabilidade na medida do tempo que ele está aí, do que ele está fazendo e das condições até financeiras do município. Agora, esse partido político que está acusando o Melo, ele ficou 16 anos no poder em Porto Alegre. 16 anos, justamente num período em que houve projetos para isso e foram abandonados, não foram levados em consideração. Então, a politicagem é que é o problema. Se nós formos observar, Silvio, nós tivemos duas grandes enchentes, 41 e 64, né? 63, 64. Né? Todo o nosso plano de contenção em diques do estado de Porto Alegre nasceu em 64 e desde então vem sendo implementado, né? E ele é eficiente, ele é bom. O que a gente percebeu nisso tudo é que não houve manutenção. Não houve manutenção. A questão é que não é só o Melo. O Melo é agora, né? Não vai fazer 4 anos esse ano, né? E vai, tomara Deus, se recandidatar. É verdade. Né? O problema é isso, é a falta de planejamento, é a troca das políticas, a troca dos projetos de uma legislatura para outra legislatura. Né? Os projetos não podem ser de governos, ele tem que ser projetos de Estado, né? Exatamente. Estado é o ente, Estado regional, municipal e federal. É que aqui é o tal negócio, como tu disseste, quer dizer, entra um governo, o anterior é inimigo, tudo que o cara, por melhor que tenha sido o projeto do camarada, por melhor coisa que ele tenha feito, eles vão anular porque não foram eles que fizeram. E não fazem nada, quer dizer. A gente vê muito isso no mercado imobiliário, né? Existe, então, nós temos, então, uma lei que vai fomentar investimento em determinado local da cidade, né? Troca o governo, aquela lei é revogada. O empreendedor está no meio do empreendimento, né? Porque um empreendimento imobiliário, muitas vezes, demora 5, 10 anos só para sair do papel. Então, a gente sofre muito com isso, né? Mas é uma característica que não é só de Porto Alegre. Embora Porto Alegre seja mais politizado que as outras cidades, é uma característica do Brasil. Do brasileiro, né? De modo geral, é isso que acontece. Bom, nós sabemos que tem um plano estratégico aí de revigorar o centro da cidade, né? E também o 4º distrito. São duas áreas extremamente complexas, né, que foram absolutamente afetadas. Absolutamente afetadas, as mais afetadas. Isto aí afeta os investimentos? Já afetou. Né? Nesses últimos 30, 45 dias, Silvio, não houve semana em que não teve salas de reunião
dos projetos que estavam para nascer. Centro de Porto Alegre, nós teríamos o maior prédio de Porto Alegre em cima de um estabelecimento comercial da Companhia Zafra. Está suspenso, né? 4 distritos, nós tínhamos lá projetos enormes, prédios absolutamente maravilhosos, né? Tudo isso está sendo repensado. Eu já te falei aqui outra vez, a cidade de Eldorado do Sul ia ser a cidade com o maior investimento per capita por metro quadrado nos próximos 5 anos disparado. Parou tudo, né? O mercado imobiliário vai repensar todo, né? Alguns mercados já tiveram uma resposta rápida. Litoral já teve uma resposta rápida, né? A Lomba do Pinheiro, me parece que vai sair 2 ou 3 grandes empreendimentos que migraram do 4º distrito para lá. Então, o investidor, o empresário, ele é muito dinâmico, ele não perde muito tempo para tomar a decisão, entendeu? Agora, me diga tu, será que tu faria hoje um investimento de 100, 200 milhões no 4º distrito, que é Alagoa inteiro, né? O centro estava recém voltando, né? Aquela área baixa do centro, próximo da Andradas ali, lojas ali que estavam há 5, 6 anos sem locar, voltando a ser locadas, lojas âncora voltando para a Rua da Praia, né? Isso tudo parou. E será que vai voltar? E para voltar, o que é necessário fazer? Dar segurança para o empresário. Se der segurança para o empresário, principalmente o empresário da área imobiliária, ele investe imediatamente, né? Porque demora muito para acontecer as coisas, né? O problema é a gente dar segurança para esse pessoal investir de novo. O grande problema vai ser essa questão agora de enfrentar, e bem de frente mesmo, né, a questão do processo de contenção de novas cheias. Sim. Principalmente esse sistema de bombeamento, né? Me parece que de todas as leituras que eu vi, tanto do pessoal que veio da Holanda, tanto desse senhor que trabalhou em New Orleans, me parece que o problema de Porto Alegre não é os diques, não são as comportas. Isso funciona, desde que tenha uma manutenção adequada. É o nosso sistema de bombeamento, né? Como Porto Alegre é uma cidade que está muito próxima do rio, né? Tu jogar de volta essa água para o rio exige um sistema de bombeamento eficaz, que funcione no alagamento, que funcione na falta de luz, que tenha a vazão necessária e que tenha backup. Observe, Porto Alegre não tinha nem bombas para substituir as bombas que estavam queimadas. Pediu para a VEG, em Santa Catarina, e pediu para São Paulo, né? Para te produzir uma bomba com essa volumetria, né? com esse metro cúbico, é 2, 3 meses. Né? Então, nós não temos sistema de backup, né? Isso para uma cidade enorme como é Porto Alegre, uma capital do estado importante, que hoje é a 4ª economia do país, né? Pelo amor de Deus, né? Nós sempre falamos muito, aqui nesse programa falamos hoje, um pouco antes aí, sobre a questão do gerenciamento, né? E nós sabemos assim, que ao longo de todo o tempo, o setor público no Brasil, e é por isso que ele tem uma certa má vontade da população, é porque ele nunca foi um bom gestor. Nós sabemos, isso é da natureza do setor público, né? Porque o cara não é dono, o troço começa por aí. Mas eu acho que essa questão, esses eventos aí, de certa maneira, eles nos fazem refletir sobre o valor, né, que nós temos ao escolher nossos líderes, né? E nós temos que voltar a pensar em colocar gente que tenha habilidade de gestão e não apenas de oratória e de retórica, que é o que tem ao longo do tempo, né, sido os escolhidos, né, e depois dá o que dá. E este é um ano importantíssimo para isso. Claro. Né? Hoje nós vamos ter, esse ano é o ano das eleições que impactam diretamente na nossa morada, nossa né? vida, Porque o Estado brasileiro como nação é Brasília, mas a gente vive nas nossas cidades. O Estado como nação, o Estado como Estado é abstrato. Concreto é o município. É o município. Então, é um ano muito importante para isso, de o eleitor começar a se preocupar com o projeto de governo, né? Com aquilo que é proposto, né? Não apenas com a pessoa que está propondo, né? Mas com aquilo que é proposto. E aprender a cobrar. Eu acho que um dos problemas nossos também é que a gente nem se lembra quem que a gente votou na eleição passada, né? E a gente não cobra, né? Então, acho que a gente tem que começar a cobrar. Tem gente que ainda vota assim, é bonitinho, vamos votar nesse, é simpático meu amigo, e tal. Meu amigo e tal. O voto tem um valor, porque na verdade é o seguinte, tu estás votando em alguém que vai, de certa maneira, atingir a tua vida, vai ter influência na tua vida. Vai ter poder. Decisões que vão tomar que vão atingir diretamente a tua vida, a tua carreira, a tua família e tal. Enfim, eu acho que tem que pensar nessas coisas. E os partidos políticos também têm responsabilidade nisso.
né? Porque eles não abrem chance para pessoas mais, digamos assim, mais interessadas na coisa, com responsabilidade e capacidade gerencial, para ter esse segmento também bem representado. O próprio fundo partidário, né? A gente está divagando aqui, mas o próprio fundo partidário privilegia quem está no poder e não quem está querendo entrar no poder. Né? Eu dei um dado aqui agora, que eu te passo aqui agora no espaço anterior. Hoje fizeram uma pesquisa aí mundial sobre gastos em partidos políticos e em eleições. Sabe qual é o país do mundo que mais gasta com eleições e partidos políticos? Anualmente, 800 milhões de dólares. O segundo colocado é o México, com menos da metade, com 300 milhões de dólares. Então, nós estamos gastando muito com essa aberração toda de políticos, é algo que não nos leva a nada. Esse ano, o fundo partidário é 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Imagina, isso aí podia ser bem usado de outra maneira. Bernardo, um abraço, muito obrigado pela tua presença. Agradeço, Silvio. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, uma boa semana, até a semana que vem.